Recentemente, ouvi um comentário aqui em um vídeo como este, neste canal. E sabe o que essa pessoa me fez pensar? Você já percebeu como uma crítica, muitas vezes, mexe muito mais com a gente do que um elogio? Um elogio pode nos fazer sorrir por alguns minutos, mas uma crítica pode permanecer na nossa cabeça durante horas, dias e, às vezes, até anos. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez esteja preocupado com as críticas, com aquilo que as pessoas pensam sobre você, com o julgamento dos outros, com a necessidade de ser aceito e reconhecido. Mas, sendo muito sincero com você, aquilo que o outro pensa sobre você não é o seu maior problema. O problema começa quando você passa a pensar mal de si mesmo. Por quê? Quando você acredita que não é capaz, que não é suficiente, que não merece, que não pode mudar, começa a construir dentro de si uma prisão muito mais difícil de romper do que qualquer crítica externa. E existe uma coisa ainda mais profunda. Quando você aprende a olhar para si mesmo com desprezo, você começa a se afastar daquilo que existe de mais essencial dentro de você. Se você acredita que existe uma inteligência, uma consciência ou uma presença divina dentro de cada ser humano, então compreender isso muda completamente a maneira como você se trata. Criticar a si mesmo o tempo inteiro, humilhar-se mentalmente e acreditar que você não merece uma vida melhor nesse sentido, virar as costas para essa própria essência. É como se você estivesse traindo a pessoa que mais precisa da sua presença. Você mesmo. Preste atenção. Despertar não é simplesmente descobrir alguma informação nova. Não é assistir a centenas de vídeos sobre espiritualidade. Não é repetir frases positivas. Não é dizer que você está desperto, porque descobriu determinadas verdades. Despertar é começar a perceber aquilo que acontece dentro de você, enquanto a vida acontece fora. É perceber seus pensamentos antes de acreditar neles. É perceber sua reação antes de agir sobre ela. É observar sua raiva, seu medo, sua ansiedade, sua necessidade de aprovação e perguntar: por que isso está mexendo tanto comigo? O comentário deixado era de alguém que estava cansada de ver vídeos como este. Vídeos que falam sobre despertar, transformação, consciência e mudança interior. E tudo bem. Talvez realmente não seja o momento dessa pessoa. Talvez ela não esteja preparada para ouvir determinadas coisas. Mas existe algo interessante nessa situação. Às vezes, uma pessoa passa anos desejando uma transformação. Ela pede prosperidade, pede felicidade, pede abundância, pede uma nova vida. E quando finalmente começa a perceber que a transformação exige mudanças internas, ela se decepciona. Porque imaginou que despertar significaria receber uma vida completamente diferente, sem precisar se tornar uma pessoa diferente. Ela esperava uma mágica, mas encontrou um processo. Esperava resultados imediatos, mas encontrou consciência. Esperava que o mundo mudasse, mas descobriu que precisava começar olhando para dentro. E é aí que muitas pessoas desistem. Porque existe uma grande diferença entre desejar transformação e estar disposto a ser transformado. Desejar uma vida melhor é fácil. Difícil abandonar os pensamentos que mantêm a vida antiga. É fácil dizer: eu quero prosperidade. Difícil é perceber quantas vezes você repete internamente que não consegue, que não merece, que não tem sorte.
morte ou que tudo sempre dá errado. É fácil dizer, eu quero paz. Difícil abrir mão da necessidade de estar certo em todas as discussões. É fácil dizer, eu quero amor. Difícil abandonar o medo de ser rejeitado. É fácil dizer, eu quero mudar. Difícil é reconhecer os padrões que você mesmo repete todos os dias. E talvez o despertar seja exatamente isso. Começar a enxergar o que antes você não conseguia enxergar. Você começa a perceber que algumas das suas certezas foram aprendidas, que algumas das suas crenças foram herdadas, que determinados medos não nasceram com você, foram construídos ao longo da sua história. Você começa a perceber que muitas das coisas que chama de minha personalidade são, na verdade, mecanismos que você desenvolveu para sobreviver, ser aceito, evitar sofrimento ou receber aprovação. E quando percebe isso, surge uma pergunta poderosa: quem sou eu por trás de tudo isso? Quem você seria se não precisasse provar nada para ninguém? Quem você seria se não tivesse medo de ser julgado? Quem você seria se não precisasse carregar para sempre aquilo que aconteceu no passado? Quem você seria se pudesse olhar para os seus erros sem transformar cada erro em uma condenação contra si mesmo? Talvez você descubra que despertar não significa se tornar alguém extraordinário. Talvez signifique simplesmente parar de fugir de quem você é. Porque existe uma diferença enorme entre consciência e perfeição. Uma pessoa consciente não é alguém que nunca sente raiva. É alguém que percebe a raiva. Não é alguém que nunca sente medo. É alguém que percebe o medo sem permitir que ele conduza todas as suas decisões. Não é alguém que nunca erra. É alguém que consegue olhar para o próprio erro e aprender com ele, sem transformar aquele momento em uma sentença sobre toda a sua vida. E isso muda tudo. Porque quando você começa a observar a si mesmo, deixa de ser completamente dominado pelos seus próprios padrões. Você começa a criar um espaço entre o estímulo e a reação. Alguém fala alguma coisa e você não precisa responder imediatamente. Uma crítica chega e você não precisa acreditar nela. Um problema aparece e você não precisa entrar automaticamente em desespero. Uma oportunidade surge e você não precisa dizer, eu não consigo, antes mesmo de tentar. Esse pequeno espaço é consciência. É nesse espaço que existe liberdade. E talvez seja por isso que algumas pessoas se incomodem tanto quando começam a despertar. Porque despertar significa questionar aquilo que parecia absolutamente certo. Significa olhar para velhos hábitos e perguntar, isso ainda faz sentido para mim? Significa perceber que você pode ter passado anos tentando agradar pessoas que talvez nem estejam pensando em você. Pode ter passado anos tentando provar o seu valor para pessoas que nunca reconheceriam o seu valor. Pode ter passado anos carregando uma culpa que já não precisa carregar. E pode ter passado anos tentando encontrar fora aquilo que precisava começar a construir dentro. E aqui existe uma verdade que pode ser desconfortável. Ninguém poderá fazer esse trabalho por você. Um vídeo pode provocar uma reflexão. Um livro pode abrir uma porta. Uma conversa pode despertar uma pergunta.
uma experiência pode transformar completamente a sua maneira de enxergar a vida. Mas atravessar essa porta é responsabilidade sua. E talvez seja justamente isso que diferencia quem realmente deseja transformação de quem apenas deseja uma solução rápida. A transformação verdadeira não acontece quando você assiste a um vídeo e sente uma emoção forte. Ela acontece quando, depois que o vídeo termina, você começa a agir de maneira diferente. Quando alguém critica você e, em vez de imediatamente se defender, você observa o que aquela crítica despertou dentro de você. Quando algo não acontece como você esperava e, em vez de perguntar por que isso sempre acontece comigo, você pergunta: o que essa situação está tentando me ensinar? Quando percebe um pensamento negativo e, em vez de aceitá-lo como verdade absoluta, você simplesmente observa: eu estou tendo este pensamento, mas eu não sou este pensamento. Esse é um dos grandes passos do despertar. Você começa a perceber que existe uma diferença entre aquilo que acontece dentro da sua mente e aquilo que você realmente é. Seus pensamentos passam pela sua consciência. Suas emoções passam pela sua consciência. Seus medos passam pela sua consciência. Mas você é aquele que pode observar tudo isso. E quando você começa a observar, começa também a escolher. Talvez você não consiga controlar tudo o que acontece na sua vida, mas pode começar a transformar a maneira como responde ao que acontece. Pode escolher onde coloca sua atenção. Pode escolher quais pensamentos alimenta. Pode escolher quais ambientes frequenta. Pode escolher quais pessoas têm acesso à sua energia. Pode escolher aquilo que merece continuar carregando e aquilo que precisa ser deixado para trás. E talvez essa seja uma das maiores formas de liberdade. Perceber que você não precisa continuar sendo a mesma pessoa apenas porque foi essa pessoa durante muitos anos. O seu passado explica muita coisa, mas não precisa determinar o seu futuro. Você pode mudar, pode aprender, pode recomeçar, pode reconhecer que estava errado, pode pedir perdão, pode perdoar, pode abandonar uma crença, pode construir uma nova maneira de enxergar a vida e pode, principalmente, aprender a tratar a si mesmo com mais respeito. Porque talvez você tenha passado tempo demais tentando mudar o mundo enquanto continuava repetindo dentro de si as mesmas histórias. Eu não consigo. Eu não mereço. Comigo nunca dá certo. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito. Perceba essas frases, não para julgá-las, mas para observá-las. Porque talvez o seu maior despertar aconteça no momento em que você percebe que uma frase repetida durante muitos anos pode parecer uma verdade simplesmente porque se tornou familiar. Familiar não significa verdadeiro. E é aí que começa a quebra do padrão. Você questiona, você observa, você escolhe, você muda. Talvez o despertar da consciência não seja uma chegada. Talvez seja uma prática diária. É acordar todos os dias e perguntar: como estou pensando? Como estou me tratando?
O que estou alimentando dentro de mim? Estou vivendo de acordo com aquilo que realmente acredito ou apenas repetindo antigos padrões? E quando você começa a fazer essas perguntas, alguma coisa muda. Você deixa de viver completamente no automático. Começa a perceber que cada pensamento pode ser observado. Cada emoção pode ser compreendida. Cada reação pode ser questionada. E cada dia pode ser uma oportunidade de escolher novamente. Por isso, se alguém critica você, observe. Se alguém elogia você, observe também. Não entregue sua identidade nem à crítica, nem ao elogio. Porque você é muito maior do que a opinião de outra pessoa. E principalmente, não transforme a voz do outro na voz que você usa para atacar a si mesmo. Você não precisa ser perfeito para merecer respeito. Não precisa ter todas as respostas para continuar caminhando. Não precisa estar completamente desperto para começar a despertar. Basta começar a observar. Talvez hoje você perceba um pensamento que nunca havia questionado. Talvez perceba uma crença que já não combina com quem você está se tornando. Talvez perceba uma ferida que ainda influencia suas escolhas. Não fuja disso. Olhe, respire, observe. Porque aquilo que você consegue enxergar conscientemente já não precisa continuar governando você no escuro. E talvez seja esse o verdadeiro despertar. Não se tornar alguém que sabe tudo, mas alguém que finalmente tem coragem de questionar aquilo que acreditava saber. Não procurar uma vida sem problemas, mas desenvolver uma consciência capaz de atravessar os problemas sem perder a si mesmo. Não esperar uma mágica para transformar a realidade, mas tornar-se consciente das escolhas que constroem a sua realidade todos os dias. E quando isso acontece, você percebe algo extraordinário. A transformação que você estava procurando no mundo talvez sempre tivesse começado dentro de você. Portanto, não tenha medo de olhar para dentro. Não tenha medo de questionar suas crenças. Não tenha medo de mudar de opinião. Não tenha medo de reconhecer que estava errado. E não tenha medo de começar novamente. Porque despertar não é descobrir que você estava certo o tempo inteiro. Despertar é ter coragem suficiente para descobrir onde você estava enganado e liberdade suficiente para mudar. Hoje é o seu dia. Deixe nos comentários uma mensagem de poder. Esta mensagem não vai alcançar apenas você, mas todos que entendem que a transformação começa dentro. Escreva nos comentários: eu tenho poder.